Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 14 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Todos os descendentes de Adão necessitam de cura. Está interessado? Vamos para o vídeo da mensagem. Todos os descendentes de Adão são igualmente necessitados de cura. Leiamos Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O pecado infectou todos os descendentes de Adão, atingiu mortalmente a humanidade. Mas as pessoas ignoram isso. Por exemplo, num país como o Brasil, muitas pessoas têm uma Bíblia. Muitas pessoas têm algumas informações sobre Jesus, mas não têm a fé correta, porque ignoram o problema espiritual. Ignoram o que vem do Gênesis, a pior, a mais terrível, a mais contagiosa e a mais mortal infecção que já houve ou que haverá, cujo nome é pecado. E também ignoram o Evangelho, ignoram a solução de Deus para o problema do pecado, que é Jesus Cristo somente. São tantas pessoas enganadas, imaginando que se tiverem alguma religião, se frequentarem alguma igreja, se forem devotas desse, daquele, daquela outra, e cumprirem com algumas obrigações, serão abençoadas, terão a vida eterna, encontrarão o padrão da salvação, esse tipo de engano. O resultado disso são pessoas enfermas espirituais, acometidas por problemas mentais e por problemas físicos, vivendo sem paz, porque não tem base válida para ter segurança. Pergunto, por qual razão não tem segurança? Não tem segurança porque não conhecem o Evangelho corretamente. O resultado de não conhecer corretamente o Evangelho é ignorar a vida do salvo. Quem são aqueles que são salvos? Os salvos são todos que receberam Jesus como Senhor e como suficiente Salvador de suas vidas. Quando uma pessoa conhece o Evangelho corretamente e crê, além de ter clareza quanto ao problema espiritual, ela recebe a cura. No texto áureo, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, nosso amado Senhor relacionou a sua morte na cruz com um episódio registrado no livro de Números, capítulo 21, e em seguida falou sobre a necessidade de ter fé nele para a salvação. Falou sobre a necessidade de ter fé nele para ter a vida eterna. Isso nos permite visualizar um pouco da realidade que experimentam todos os filhos de Adão. São homens, mulheres e crianças, todos dentro daquele estado que em teologia é chamado de queda. Logo, os filhos dos homens são todos igualmente necessitados do perdão de Deus, todos igualmente necessitados do Salvador, do único Salvador que há, que é Cristo. Em Números 21, versículos 4 a 9, a Bíblia diz que o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles se queixaram e murmuraram, e por fim chamaram o maná, enviado do céu, de comida miserável. Foi muito grave o erro que cometeram. O que eles fizeram foi como se numa assembleia solene, como um culto de Santa Ceia, em vez de rememorar com júbilo e com gratidão o sacrifício de Cristo, a congregação se voltasse em queixas contra Deus, se voltasse em queixas contra a liderança constituída pelo Senhor e tratasse com absoluto desprezo os elementos sagrados. Desprezassem o pão e o vinho. Deus respondeu ao seu povo ingrato, queixoso e rebelde, lhes enviando juízo. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo e muitos morreram. Números capítulo 21, versículo 6. Quando foi atingido pelo juízo divino, o povo se arrependeu. Moisés intercedeu
E Deus, misericordiosamente, provisionou uma solução. Prescreveu o remédio absolutamente eficaz contra a praga mortal. Foi Deus que, em resposta de juízo, enviou serpentes ao arraial. Foi Deus que, por misericórdia e graça, provisionou o antídoto eficaz contra o veneno da serpente, conforme documenta Números, capítulo 21, versículo 8. O Senhor escolheu salvar o seu povo da morte por meio de uma serpente de bronze fixada numa haste, figura da criatura que havia disseminado a morte. O mandamento do céu soou claro: olhe para a serpente de bronze e a sua vida será salva. Isso tudo é muito didático, muito elucidativo com respeito à salvação em Cristo. Para se tornar eficaz, o antídoto provisionado pelo céu exigiu aquele tipo de fé que conduz à obediência. Diante da realidade da morte iminente, os israelitas, que responderam à palavra de Deus com fé, foram salvos da morte. A Bíblia diz que quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Jesus disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O nosso texto áureo. A serpente, na tipologia bíblica, é figura do mal. A questão é: como pode ser de Jesus, que é santo, ter claramente identificado a serpente, que é um símbolo do mal, como um antítipo de si mesmo? Muito simples. Em Jesus, coexistiam simultaneamente duas naturezas, a humana e a divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O único, simultaneamente, Filho de Deus e Filho do homem. Ao ser levantado na cruz, Jesus, o Filho do homem, expressou uma imagem da humanidade como ela verdadeiramente é: culpada, inexcusável diante do juízo divino e impotente diante da morte. É quando entendemos essas coisas que chegamos a compreender as palavras do apóstolo Paulo, que aos Gálatas ousadamente escreveu que Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gostaria que você entendesse que a serpente de bronze, fixada por Moisés numa haste, era figura não do homem celestial, mas do homem terreno. Era figura da natureza humana caída. Era símbolo daquilo que os seres humanos haviam se tornado por causa do problema do Gênesis 3. No caso, uma espécie de serpente, ou nas palavras de João Batista e de Jesus, uma raça de víboras. Na cruz, Jesus foi levantado entre o céu e a terra. Hoje, se qualquer pessoa tiver os seus olhos abertos para ver e se identificar com o Filho do Homem, o representante da raça caída, levantado entre o céu e a terra, ou seja, condenado, punido e morto em nosso lugar, morto na cruz por nossos pecados, ela será curada, a sua vida estará salva. Quando uma pessoa é salva, ela experimenta a obra do Espírito Santo em sua vida. Quando a obra do Espírito Santo, as obras das trevas são quebrantadas. Quando a obra do Espírito Santo, surgem coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Finalmente, a questão da salvação não trata de religião, não trata de filantropia, nem de boas obras, não trata de ter uma vida moral. A questão da salvação trata simplesmente de se há obra do Espírito Santo ou se não há obra do Espírito Santo. Se houver obra do Espírito Santo, a resposta virá. Qual é a resposta? A resposta são os discípulos. Quando a obra do Espírito Santo, recebemos poder para vivermos como testemunhas de Jesus Cristo. Quando a obra do Espírito Santo, recebemos força para cumprir a tarefa missionária da igreja, que é evangelização mundial. Oremos. Pai, que eu possa conhecer o Evangelho corretamente, tomar posse da mensagem e que por meio de minha vida, iniciando com a minha família,
pessoas de todas as nações venham ter segurança do Evangelho, venham ter segurança de que o Senhor está junto com elas, sejam curadas e possam tomar posse da verdadeira vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é fundamental nos concentrarmos nas coisas corretas. Por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Também lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu agradeço de todo o coração. Que Deus continue te abençoando. Graça abundante.